Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro do Clube do Livro Mindset Águia. Nesse encontro, nós iremos falar a respeito do capítulo 2, que vai dizer como a sua própria mente funciona. Nós estamos lendo o livro do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Então, se você é novo aqui e ainda não conhece, nós temos uma playlist no canal com vários livros que a gente vem lendo no nosso Clube do Livro. Caso você tenha interesse em participar, o link fica na descrição aqui do vídeo, tá bom? Então vamos lá, O Poder do Subconsciente, capítulo 2, como sua própria mente funciona. No primeiro capítulo nós falamos sobre o tesouro que há dentro da nossa mente. Nesse capítulo, Joseph Murphy vai discorrer a respeito do funcionamento da mente e como fazer para acessar esse tesouro. Este capítulo é um dos mais importantes do livro inteiro, já que o capítulo 1 revelou que existe um tesouro dentro de nós, o capítulo 2 explica como nós iremos acessar esse tesouro. Joseph Murphy começa apresentando uma ideia central. Vejamos então qual é essa ideia. Temos uma única mente, mas ela opera através de duas funções distintas: a mente consciente e a mente subconsciente. Então vamos entender um pouco mais. A grande chave então do capítulo, né? Segundo Murphy, a qualidade de nossa vida depende da relação entre essas duas partes da mente. Uma forma que foi criada, desenvolvida para facilitar o nosso entendimento a respeito das nuances e do funcionamento da mente, foi se dividido a mente em duas partes. Primeira, a mente consciente. Vamos ver o que a mente consciente tem como característica. Essa é a mente que escolhe, analisa, julga, decide e raciocina. Correto? Já a mente subconsciente é a mente que aceita o que recebe, armazena crenças, cria hábitos, influencia comportamentos e trabalha continuamente para manifestar aquilo que foi gravado nela. O subconsciente ele não debate e ele também não argumenta. Ele simplesmente tende a reproduzir aquilo que a mente consciente aceita como verdade. Inclusive tem uma frase do Dr. Joseph Murphy que diz que a mente consciente funciona como a sentinela do portão. Mas que portão é esse, Enoque? O portão de acesso ao subconsciente. Tudo aquilo que nós percebemos da realidade através dos nossos cinco sentidos, sejam eles a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato, é a maneira como nós percebemos, como nós enxergamos a realidade que nos cerca. Mas quem processa, quem armazena, quem instala as crenças, aonde isso é instalado, é na mente subconsciente. As informações são recebidas pela mente consciente e aquilo que você aceita como verdade, aquilo que dizem para você, por exemplo, e você aceita como verdade, acaba tendo de se perpetuar na sua mente subconsciente, se tornando uma crença, um paradigma. E aquilo, uma vez instalado em sua mente, ele tende a executar ações e pensamentos com base naquela crença. Então, se você está com uma crença limitante, por exemplo, a respeito da autoconfiança, você não se sente uma pessoa autoconfiante, você duvida às vezes de você mesmo, provavelmente isso está conectado com uma crença instalada no seu subconsciente, que foi percebida através da mente consciente. Você pode ter ouvido, você pode ter visto, pode ter tocado, mas nesse exemplo vamos utilizar a questão da autoconfiança. Provavelmente, muitos, né, de nós, inclusive, passamos por situações onde ouvimos de pessoas que, para nós,
nós julgávamos, né, acreditávamos serem pessoas importantes, pessoas com autoridade. Vou dar um exemplo: um professor dentro de uma sala de aula dizendo para você que você não era bom o bastante, por exemplo, para estar naquela aula com ele, que você era burro ou que você não tinha habilidade para aquela matéria, enfim. Todas aquelas crenças negativas que você foi ouvindo ali, por exemplo, dentro daquela sala de aula, ela, quando tomada por emoção, ou seja, uma emoção envolve aquele pensamento, aquela ideia, você sente frustrado, você sente humilhado, você sente medo. Essas emoções associadas ao pensamento e à heterossugestão, ou seja, uma sugestão vindo de alguém até você, quando ela é aceita pela mente consciente, ou seja, a pessoa falou que você não era bom o bastante para estar, por exemplo, naquela disciplina, naquela matéria, ou você era burro, né? Pejorativamente falando, você foi envolvido por uma emoção e por muitas das vezes pela inocência, pela falta de conhecimento mesmo, a gente tende a aceitar essas informações como verdade. Mas o que não ensinaram pra gente é que, à medida que nós aceitamos isso como verdade, esse pensamento, essa crença, ela tende a se perpetuar na sua mente subconsciente, fazendo com que você tenha consequências a respeito daquela crença limitante, quando isso está associado a alguma coisa que remeta para você esse pensamento. Então, se alguém, quando você estava na sala de aula, falou um dia para você que você não era bom o bastante, você, envolvido pela emoção, pelo sentimento, daquela sensação, daquela frustração, daquela tristeza, você acabou se perpetuando, né? Acabou perpetuando aquela ideia, aquela crença limitante, e aquilo hoje reverbera na sua vida, talvez com uma autoestima baixa, com uma falta de autoconfiança. Você às vezes tem uma grande oportunidade, mas você acaba se sabotando. Isso, pessoal, acontece porque os programas que são instalados em nossa mente subconsciente, eles tendem a direcionar os nossos pensamentos e as nossas ações relacionadas àquilo que está na sua mente. O subconsciente, como eu disse, não debate e ele nem argumenta. Ele simplesmente tende a reproduzir aquilo que a mente consciente aceita como verdade. Então vamos trazer aqui. Deixa eu só fazer um check aqui. Espera aí. Antes da gente ir para a próxima etapa, deixa eu só checar uma coisinha aqui antes. Beleza, show demais. No encontro passado, no capítulo 1, o tesouro que há em nossa mente, nós falamos sobre a metáfora do imantado. Aquele ferro que, quando está imantado, ou seja, magnetizado, ele tem a capacidade de pegar coisas muito maiores do que o próprio peso, porque ele está magnetizado, imantado. E quando ele não está imantado, ele não tem força para carregar nada. Então, hoje nós iremos falar sobre uma outra metáfora que tem muita relação com o poder da mente subconsciente, que é a metáfora do jardim. Uma das imagens mais bonitas do livro reaparece aqui. Murphy diz: sua mente é um jardim. Você é o jardineiro. O subconsciente é o solo fértil e os pensamentos são como sementes. Então imagina só, a sua mente é um jardim, você é o jardineiro, os seus pensamentos são a semente e o seu subconsciente é o solo fértil. Os pensamentos que você plantar ali na sua mente subconsciente, ou seja, aquilo que mais você passa tempo e colocando a sua atenção, tende a ser germinado no solo fértil da sua mente subconsciente. O solo,
ele não escolhe. Perceberam a semelhança? O subconsciente também não escolhe. Ele aceita tudo aquilo que você, na sua mente consciente, aceita como verdade. Da mesma forma funciona o solo. O solo não faz diferenciação entre as sementes. Aquilo que você jogar em um terreno fértil tende a crescer, a prosperar. Se você planta medo, escassez, ressentimento, isso cresce. Se você planta prosperidade, paz, confiança, saúde, isso também cresce. Isso aqui, pessoal, é uma grande virada de chave para todos nós. Por quê? Porque a partir do momento que você entende e compreende que o destino, que a sua realidade, que o seu presente, a sua vida, ela é de inteira responsabilidade sua, você passa a buscar a compreensão, buscar a ressignificação, a mudança de hábitos, o conhecimento necessário para que você tenha o resultado que você tanto deseja. Você sai de um lugar que nós chamamos de vitimismo, de zona de conforto, aonde você acredita que a vida é daquele jeito, não tem como mudar, eu nasci assim, vou morrer assim, síndrome da Gabriela, e passa a entender que você é o único responsável por criar a sua realidade. Todo o universo, ele se organiza a partir daquilo que você conserva dentro da sua mente. Se você passa a maior parte do tempo colocando a sua atenção naquilo que você não deseja, o universo não vai diferenciar se isso é bom ou se isso é ruim para você. Ele simplesmente vai lhe dar mais daquilo aonde está a sua atenção. Isso é muito bom. Por quê? Porque nos dá a liberdade e a capacidade de tomar nossas próprias decisões, de criar a nossa própria realidade. Percebem? Quando a gente busca o conhecimento, quando a gente acessa a verdade a respeito da coisa, do universo, do funcionamento e do entendimento da nossa mente, a gente ganha uma chave. E essa chave nos dá a possibilidade de abrir qualquer porta, desde que a gente acredite, que a gente exercite, que a gente coloque em prática o que nós estamos aprendendo aqui. O subconsciente, ele sempre vai aceitar aquilo que você acredita. Uma das frases mais importantes do capítulo pode ser resumida assim: o subconsciente responde à crença, não ao desejo. Olha que interessante. Isso aqui serve inclusive para desmistificar, por exemplo, um dos mitos aí que circula bastante, principalmente hoje com a era da internet, que é tudo aquilo que você deseja, se você simplesmente pensar naquilo, através da lei da atração, você irá atrair para a sua vida. Em partes, está correto no sentido de que quando você evidencia um desejo, você coloca atenção nesse desejo e você adiciona uma coisa chamada crença, você acredita fielmente que aquilo já é real em sua vida, aquilo tende a se perpetuar como uma crença no seu subconsciente. E a partir do momento que aquilo se perpetua como uma crença e você exercita a confiança, você solta. E aquele processo tende a se manifestar na realidade para respeitar a lei que diz que aquilo que você emana, consequentemente, volta para você. Porém, se você apenas desejar e simplesmente achar que só por você desejar aquilo irá se tornar uma verdade, a realidade, não é o suficiente. Você precisa entender que além do desejo, da fé, da crença, de acreditar que já é realidade, viver o sentimento, isso sim tende a se perpetuar, se tornar um paradigma, uma nova crença, e com base nisso, isso vir se tornar realidade.
Então, majoritariamente, o subconsciente ele vai responder, ele vai reagir à crença. Porque o desejo, pessoal, por mais que o desejo, igual nós estudamos já, por exemplo, na leitura do Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill, o desejo ardente, nós estudamos e entendemos que não somente o desejo é o suficiente para a realização. Existe, além do desejo, a fé, né? A fé aqui no sentido de uma crença, de acreditar como verdade aquilo a qual você está desejando, acreditar que aquilo já é uma realidade. Um plano organizado, ou seja, é necessário que você tenha um plano. Olha, eu já sei o que eu quero, a minha atenção está no alvo. Eu já consigo visualizar e acreditar que isso é realidade. Eu estou fazendo um trabalho mental. Porém, pensamentos, né, geram sentimentos, ou seja, eu penso naquilo, eu sinto. Esses sentimentos geram ações. As ações geram os resultados. Então, vocês percebem que existe uma equação que se inicia com a aquisição da crença. A partir do momento que a gente adquire a crença, que a gente fortalece essa crença, a gente sente e acredita como verdade, nós vamos executar. Vou dar um exemplo para vocês. A questão que nós estávamos falando da autoconfiança. Eu começo a fazer um exercício buscando afirmações, autossugestões, dizendo para mim mesmo que sim, eu posso, sim, eu sou capaz, sim, eu tenho habilidades necessárias para ser uma pessoa autoconfiante. Eu acredito em mim, eu posso, eu confio. E você vai trabalhando essas crenças. O que naturalmente vai acontecer é que depois de um determinado período, aonde você está constantemente alimentando sua mente com crenças positivas, é que o seu subconsciente tende a aceitar aquilo através da repetição como uma verdade, criando assim uma nova crença, uma nova conexão neural. Quando você pensa a respeito de confiança, autoconfiança, a sua sinapse que antes levava para um lado, certo? O lado que você não é capaz, que você acreditava que você não merecia, que você não era bom o suficiente, ela é uma nova conexão, é aberta para aquele outro lado onde você tem colocado a sua atenção através da repetição. Já foi provado, inclusive, a criação de novas sinapses neurais, ou seja, tem ligação também aí com a neurociência. Muitas pessoas dizem: quero prosperar, quero melhorar, quero mudar, mas internamente acreditam: não sou capaz, não dá certo para mim, é difícil demais. Segundo Murphy, o subconsciente responde àquilo que foi aceito como verdade e não simplesmente ao que você fala. Falar da boca para fora é como jogar palavras ao vento. Se você está em congruência, ou seja, você busca, tá? Não estou dizendo que o tempo inteiro nós temos que estar pensando positivo. Claro que é um exercício nós buscarmos enxergar o lado bom das coisas. Porém, nós sabemos que o ser humano tem cerca de 60 a 70 mil pensamentos. Nós sabemos que passamos de todo tipo de pensamento em nossa mente, certo? Mas nós temos que exercitar, manter aqueles pensamentos elevados, pensamentos harmônicos, pensamentos positivos. Por quê? Porque a mente ela não vai imediatamente traduzir aquilo que você está pensando, vai manifestar aquilo que você está pensando, mas sim aquilo onde você mais coloca a sua atenção, ou seja, repetição, o pensamento recorrente, o pensamento associado a uma emoção, a um sentimento. Isso ganha força, qualidade para que o subconsciente aceite como verdade. Então vamos falar sobre a lei da ação e a reação mental.
nós entramos no ponto de entender que não somente o pensamento, o sentimento, mas isso é um conjunto de sequências que acaba gerando resultado. Então agora nós iremos falar sobre a ação. Murphy apresenta uma ideia muito semelhante à causa e efeito. Vocês se lembram? Lei do plantio, lei da semeadura, lei da causa e efeito. Todo efeito tem uma causa e toda causa gera um efeito. A ação é o pensamento. Então, vamos imaginar que o ato de pensar é a ação. A reação é a resposta do subconsciente. Por isso, Joseph Murphy afirma: todo pensamento gera uma consequência correspondente. Se trouxermos para o entendimento da lei da causa e efeito, o pensamento ele é uma ação. Eu penso. O que o subconsciente vai trazer como resposta é a reação. Para vocês verem que dentro do microcosmo, do macrocosmo, dentro do ambiente, tudo respeita as leis do universo. Entendendo isso, vamos falar agora sobre o poder da sugestão. Se nós entendemos que os pensamentos tendem a se perpetuar quando nós aceitamos como verdade, que o pensamento é a ação e a resposta do subconsciente é a reação, vamos entender agora como nós podemos utilizar o poder da sugestão. Outro conceito fundamental: o subconsciente é altamente receptivo à sugestão. Mas existe um detalhe importante: nem toda sugestão é aceita. Ela só cria efeito quando é acreditada, quando é aceita, quando encontra terreno fértil nas crenças da pessoa. Isso para nós é maravilhoso. Vocês vão entender o porquê. Porque se todo pensamento que nós tivéssemos automaticamente fosse aceito como verdade pelo nosso subconsciente se manifestasse, eu acredito que o mundo e a nossa vida estaria pior, tá? Sendo bem direto e objetivo. Por que pior? Porque nós sabemos que nossa mente, ela tende a buscar naturalmente, principalmente quando estamos em momento de ocioso, momento de ócio, aquele momento onde você deixa sua mente vagar, ela tende, por uma coisa chamada decaimento atômico, tende a buscar a entropia psíquica, ou seja, o movimento de queda de energia. Logo, a gente começa a ter pensamentos negativos. Por isso que se fala que pessoas que estão passando por situações psicológicas, a questão do isolamento, ela tende a piorar a situação. Por quê? Porque é só você e a sua mente. Chega um determinado momento que você não consegue mais ter controle sobre os seus pensamentos. E isso tende a fazer um movimento de entropia psíquica. Ou seja, o seu pensamento tende a cair em energia, logo você passa a ter pensamentos negativos. Imagina se esses pensamentos já se tornassem, já se materializassem, já tivessem uma resposta do subconsciente. Tão rapidamente assim. Né? Como estariam as coisas? Porém, a sugestão, ela só é aceita quando há uma crença, ou seja, você acredita naquilo. Te falaram, você acreditou fielmente. Igual no livro ele vai citar o exemplo de diversas histórias de pessoas que aceitaram aquela crença como verdade, inclusive uma pessoa que veio a óbito por acreditar em uma pessoa que ele cita que é uma adivinhadora, né? Falaram dessa adivinhadora com tanta autoridade que ele fielmente acreditou em tudo aquilo que ela falou para ele. Ele morreria na próxima lua cheia, enfim. E com aquilo ele acabou aceitando com tanta verdade que ele literalmente foi a óbito. Então olha só o poder que isso tem. Por isso, duas pessoas podem ouvir exatamente a mesma coisa e reagir de formas completamente diferentes. A forma como uma pessoa vê a realidade é completamente, às vezes, diferente de outra pessoa. Por isso que vocês podem estar olhando para a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa, e cada um tem uma percepção diferente. É um exemplo que ele dá, inclusive, da história do navio, né? Que uma mulher aceita a sugestão de uma pessoa que diz para ela que ela estava pálida enquanto estava no navio. E ela já tinha uma tendência e um medo
por conta do movimento do navio. Logo, ela acabou passando mal. Mas a mesma sugestão que foi falada por um marinheiro experiente não surtiu nenhum efeito, porque ele não levou a sério aquilo que estavam falando para ele, porque ele já estava acostumado. Então, olha só, duas pessoas ouvindo a mesma coisa, realidades completamente diferentes. E aí nós iremos falar agora do maior inimigo dentro desse processo todo, o medo. Murphy afirma que o medo é apenas um pensamento. Você já parou para pensar nisso? O medo é apenas um pensamento. Mas quando repetido constantemente, esse pensamento passa a atuar no subconsciente. Inclusive, eu já ouvi dizer que vale a pena ter medo daquilo que você quer. Olha só que engenharia reversa. Por quê, não? Porque o medo é uma emoção muito intensa. Então, quando você tem medo de determinada coisa que você quer, aquele sentimento tende a ganhar mais força. Como assim, Enoque? Eu vi uma vez que, né, o medo, ele, quando repetido várias e várias vezes, ele tende a atuar no subconsciente. Então, se você pega e usa isso para aquilo que você deseja, por exemplo, eu tenho medo de ter muito dinheiro. Você percebe que você está usando a engenharia reversa? Você está com muito medo de uma coisa que você quer? Eu tenho muito medo, porque se eu tenho muito medo de ganhar muito dinheiro, né, o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Não estou dizendo que você deve fazer isso, mas para você entender o quão poderoso é quando você utiliza um sentimento, uma emoção que poderia ser algo que te travaria você usar ela para o sentido contrário. É o famoso tá com medo? Vai com medo. Porque o medo ele é apenas um pensamento. Porém, quando ele é constantemente repetido, ele tende a se perpetuar no seu subconsciente. E dessa forma o medo, ele bloqueia as ações. Então, aquele pensamento de medo, naturalmente ele vai gerar um processo de autossabotagem, ele vai bloquear as suas ações, ele vai limitar as suas escolhas e vai enfraquecer a confiança. Você percebe que quando você está com medo, naturalmente a sua confiança é minada? Você não consegue fazer escolhas, por quê? Porque você fica em dúvida. Normalmente porque você está com medo do resultado. Faça a coisa que teme e a morte do medo é certa. Olha só, tem tudo a ver com o que eu acabei de falar para vocês. Faça a coisa que você tem medo e a morte do medo é certa. Então você vai lá e executa, você age. E esse ato faz com que o medo desapareça. Então é a velha frase que diz: está com medo, vai com medo mesmo, né? Então vamos lá. Uma informação importante: o subconsciente está sempre trabalhando. Uma das passagens mais profundas do capítulo. Mesmo quando você dorme, o subconsciente continua trabalhando. Olha só que interessante. Seus órgãos continuam funcionando, o seu coração continua batendo, o subconsciente regula a sua respiração, ou você está consciente da sua respiração enquanto está dormindo? Dificilmente, né? Dificilmente as pessoas estão conscientes da respiração até quando estão acordadas. Processo de work, né? Breathe, o trabalho da respiração, trabalhar a respiração para se colocar no momento presente. O subconsciente faz esse trabalho enquanto você está pensando, agindo em outras coisas. Ele coordena seus processos digestivos. Acabei de fazer uma refeição antes de sentar aqui com vocês. Eu não preciso pensar o como o meu estômago vai funcionar. O meu subconsciente, com a sua inteligência infinita, que restaura e cura o nosso corpo, podemos perceber através do corte que é feito, né, na nossa pele. O nosso subconsciente naturalmente tende a
buscar a cura e a reparação do tecido. Assim acontece com qualquer parte do nosso corpo e com qualquer área da nossa vida, desde que nós assumamos o poder que o nosso subconsciente tem. Além disso, ele também participa dos mecanismos de recuperação do corpo, como eu falei para vocês. Reparação do tecido, da pele, dos órgãos. Quantos inúmeros depoimentos tem no próprio livro de pessoas, inclusive do próprio Joseph Murphy, que se curou de uma doença através do poder do subconsciente. Intuição e inspiração. Vamos lá falar sobre algumas características, alguns sentidos que tem o nosso subconsciente. Segundo o autor, muitas soluções criativas surgem quando paramos de forçar respostas. Isso é algo que é fácil, é só você fazer um exercício. Quando for se deitar, pensa naquela situação, certo? Entrega aquela situação, toma um copo d'água e vai dormir. Você vai perceber que ao longo do outro dia, as respostas a respeito daquele questionamento, daquela dúvida, tendem a aparecer. Você dá um comando para o seu subconsciente, quando você relaxa, ele tende a aparecer. Ou seja, quando nós paramos de forçar a resposta, eu preciso saber, eu preciso saber, eu preciso saber, e você não consegue chegar na resposta, não consegue chegar na resposta. Quando de repente você resolve descansar ou você resolve tomar um banho. Já perceberam quantas ideias criativas nós temos no banho? Quantas soluções de problemas aparecem no banho? Porque o banho é um momento relaxante. Um momento que nós afrouxamos os escudos, as couraças. E naquele momento, as respostas tendem a aparecer. Grandes escritores, cientistas e inventores frequentemente encontraram soluções após relaxar ou dormir sobre um problema. A ideia é, quando a mente consciente se acalma, o subconsciente pode expressar com mais clareza. É o famoso silencia o ruído da mente. Meditação, mindfulness, técnica da respiração, acalmar a mente consciente. Porque a mente consciente, ela está o tempo todo ligada, captando sentidos, ouvindo, vendo, sentindo. E esse movimento traz à tona também uma aceleração nos pensamentos. Consequentemente, você não consegue ouvir o seu subconsciente. E quando você se acalma, o subconsciente pode se expressar com mais clareza. É quando aquela ideia vem que você fala, pum, caramba. Show de bola? Muito conhecimento, né, pessoal? Muito bom. Agora eu trouxe algumas reflexões aqui para vocês. Vou deixar a reflexão para você que está assistindo esse vídeo no YouTube, tá? Essas perguntas, para que você possa refletir aí. Número 1. Que sementes tenho plantado diariamente na minha mente? Quais sementes você tem plantado, hein? Número 2. Quais pensamentos mais se repetem ao longo do dia? Isso é um processo chamado autorreflexão. Isso é muito bom para você identificar padrões de pensamentos. Consequentemente, quando você identifica, quando você percebe, você tem a possibilidade de alterá-lo, de ressignificá-lo. Número 3. Tenho alimentado mais confiança ou medo? Número 4. Que crenças estou tratando como verdade absoluta? Aquela crença que você defende com unhas e dentes, talvez essa crença, né, de alguma forma possa não estar favorecendo aí sua vida. Número 5. Se meu subconsciente estivesse manifestando exatamente meus pensamentos habituais, eu estaria satisfeito com os resultados? Perguntas aí interessantes para vocês se fazerem. É isso aí, como eu falei para vocês, se você quiser participar ao vivo do nosso Clube do Livro, o link para você entrar no grupo está aqui na descrição, tá? E eu espero vocês no nosso próximo encontro. Se você gostou, deixa aí o seu curtir. Compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você sinta que faça sentido. Deixe aqui seu comentário se você já viveu alguma dessas experiências, ou caso você queira responder alguma dessas reflexões. E eu vejo vocês no próximo encontro.